Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, dessa vez a lição de número 2 da classe Adultos, segundo trimestre de 2021. Você ficando até o final desse plano de estudo, que é muito rápido, você vai ter dicas importantes. E eu acredito que mais importante ainda é você assimilar esse formato de abordagem, onde o que é privilegiado aqui é justamente a objetividade da lição, aquilo que pode ser extraído de mais importante e a partir daí você ir colocando como, agregando como acessório aquilo que é secundário e que seja mais importante para a sua reflexão e você que é professor para os seus alunos. Então, o meu objetivo aqui é ajudar você a acelerar o seu processo de assimilação do conteúdo que você tem aqui para, de forma mais rápida, você entender o que o comentarista está querendo dizer com essa lição, agregar os valores necessários e ajudar outras pessoas que também precisam crescer no conhecimento, tá? Então a gente vai lá agora para a tela do meu computador e nós vamos iniciar esse plano de estudo. Bem, já estou aqui na tela do meu computador. Dessa vez a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Se você gostar, pode dar o seu like, se inscrever no canal. Todo o conteúdo mostrado aqui ele fica disponível na descrição do vídeo. Você pode baixar em PDF ou em PowerPoint, pode modificar se quiser e pode mandar para outras pessoas, do jeito que você quiser fazer, ok? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E 3, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, de maneira muito clara e objetiva, o comentarista mostra em torno do que a lição toda deve estar sendo discorrida, tá? Em torno desses 3 objetivos específicos: conscientizar, explicar e expor, ok? A questão de elitizar, ela é de trazer um padrão para dentro da estrutura da igreja que não é um padrão do cristianismo. Porque elitização a gente vê, por exemplo, no mundo, né? Pessoas que pertencem à elite porque têm dinheiro, é elite financeira. Pessoas que pertencem à elite do conhecimento, aqueles que têm níveis acadêmicos superiores ou de escolas importantes, aí você vai fazendo diferenciação. Então, é diferenciação econômica, diferenciação acadêmica, diferenciação artística, diferenciação de região de uma cidade, né? Quem mora na área mais nobre é a elite. E na Igreja de Cristo não pode ter isso. Então, é muito importante isso nos objetivos específicos. E o restante é uma ampliação daquilo que foi estudado na lição de número 1, ok? Então a gente tem aqui a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. O texto áureo diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. E a verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente, ok? Então, textuário e verdade prática dão a combinação perfeita dos objetivos específicos para essa lição. Aí a gente vai para a leitura bíblica em classe. Você pode fazer essa leitura pausando o vídeo, ok? E depois você retorna em 1 Coríntios 12, 8 ao 11, 13, 1 e 2. A gente tem como introdução: nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. Seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3 e 15. E aí a gente tem como tópicos: 1. Os dons não são para elitizar o crente. 2. Edificando a si mesmo e aos outros.
E 3, edificar todo o corpo de Cristo. Então, é uma repetição aqui nos tópicos daquilo que está dito lá nos objetivos específicos. É só você seguir essa diretriz que vai dar certinho do jeito que o comentarista pensou a lição, ok? E aí, como dica para os professores, uma divisão igualitária de 23 minutos para cada tópico, sendo que cada um tem 3 subtópicos. A gente tem, em média, 70 minutos, 1h10 de aula, na maior parte de salas de aula da escola dominical, tá bom? Então essa é uma dica para os professores. E aí a gente vai para o tópico 1, os dons não são para elitizar o crente. 1. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, Atos 18, do 1 ao 18. Então, o que fica ressaltado aqui não é nem a discussão dos dons, nesse primeiro ponto, mas sim sobre quem era a cidade de Corinto. E é importante dizer que não só a cidade de Corinto, mas as principais cidades gregas do Império Romano, como Éfeso, por exemplo, e cidades que aparecem nas cartas do Apocalipse, por exemplo, todas elas tinham o culto dedicado a algum tipo de deus, ou a Apolo, ou a deusa Diana, ou a outros deuses dos gregos. E não era diferente com a cidade de Corinto. Mas só que o que a gente precisa pensar aqui também é que está se tratando de uma igreja praticamente recém-nascida, com poucos anos de vida e que não tinha, por exemplo, todo o aparato bíblico que nós temos hoje. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente faz uma análise sobre essa igreja que recebeu esse conjunto de dons tão importantes para a saúde espiritual de qualquer igreja, ok? E aí no 2, uma igreja de muitos dons, mais carnal. Como pode ser uma igreja evidentemente cristã? Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Então, esse ponto 2, na verdade, ele complementa o que eu acabei de dizer no ponto 1. Você tem uma igreja recém-nascida, com poucos anos de vida, tá? Os seus membros, as pessoas que agora fazem parte da igreja de Corinto, são pessoas que antes serviam de maneira cotidiana, né, de maneira praticante, o culto aos deuses gregos. E eles agora recebem, pela palavra do Senhor, transmitida por Paulo e pelos outros discípulos de Cristo que se espalharam pelo Império Romano, recebem a palavra, creem no Jesus ressurreto, que perdoa os nossos pecados e salva a nossa vida, e passam a servi-lo. Só que não tem ainda, como eu disse, um conjunto de conhecimentos bíblicos à sua disposição. Ela é uma igreja que está no processo de discipulado. Então ela começa a receber a palavra de Deus e crescer nesse sentido. Só que como é um início, eles acabam misturando o culto cristão com o culto pagão. E aí o resultado é uma igreja carnal que não sabe fazer a diferenciação do que é uma coisa e do que é outra. E aí Paulo vem com um conjunto de ensinamentos para instruir de maneira significativa aquela igreja que tanto precisava da palavra do Senhor. E aí a gente tem o 3, dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Esse ponto nós discutimos na lição de abertura, a lição anterior. Então, não acredito que haja necessidade de repercutir novamente aqui. Se você tiver dúvida, é só assistir o vídeo anterior ou voltar na lição anterior, lê-la que você vai identificar
justamente isso. Tudo é recebido pela graça de Deus, a gente não tem nada que se gloriar nem que fazer divisão de pessoas que são mais importantes e menos importantes nesse sentido. Isso é um erro gravíssimo e falta de conhecimento bíblico. No tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros, edificando a si mesmo, ponto 1. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, como objetivo de edificarem a si mesmo. Então, ela é sim importante para a edificação da pessoa própria. A grande discussão em relação a isso é se quem só fala em línguas estranhas pode fazê-lo de maneira pública, sem que haja alguém que interprete. E o apóstolo Paulo expõe que não. Se não houver ninguém para interpretar, você evite falar as línguas estranhas no culto público, no sentido de a sua voz ser ouvida por todas as pessoas que estão ali, às vezes atrapalhando, por exemplo, uma mensagem que está sendo dita, por exemplo, pelo pastor que está pregando. O conselho de Paulo é que você fale para si mesmo, ou seja, ou em voz baixa ou numa condição em que você está reservadamente, por exemplo. Então, é um ponto que gera muita discussão no nosso meio, mas cada um precisa saber até onde pode ter a liberdade para fazê-lo, né? Fica a consciência de cada pessoa em analisar o culto, sabendo que o Espírito é sujeito ao profeta, né? Ou seja, não o Espírito Santo, o seu próprio Espírito. Você tem controle sobre as suas ações. Esse é o sentido, tá bom? E aí o 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo, e não só do outro irmão em Cristo, mas de qualquer outra pessoa. Por isso, a lição anterior também traz essa importante questão. Os dons espirituais, eles são dados para o serviço da igreja. Então, você vai encontrar na lição de número 1 vários pontos em que o comentarista insiste na questão de que a igreja é uma igreja de serviço. Nós somos uma igreja de diaconia e os dons estão a serviço disso, da nossa missão, e a gente precisa entender, não é para gerar disputa, é para edificar o irmão, é para edificar o não crente que entra e ouve aquela palavra com a interpretação, e o seu coração é transformado pelo poder do Evangelho. E no 3, edificando até o não crente. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23, é o que eu falei no ponto anterior. Ou seja, se você está falando em línguas, mas não haverá interpretação disso, e de repente tem uma pessoa não crente que está ouvindo a mensagem do pastor, ela vai ficar ali com duas vozes entrando nos seus ouvidos, de maneira que ela não vai conseguir entender nenhuma coisa nem outra. Mas se houver interpretação para línguas estranhas, não no momento que o pastor ou o preleitor estiver pregando, mas num outro momento do culto, essa pessoa será edificada. Caso contrário, quem fala em línguas, mas não tem a interpretação, é melhor que se faça isso, como Paulo diz no capítulo 14, com ordem e com decência. Aí a gente vai para o ponto 3, edificar todo o corpo de Cristo, os dons na igreja. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons
que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Mais uma vez, esse trecho aqui também está abordado na lição de número 1. Na verdade, toda essa lição de número 2 é um complemento da 1. A gente não está falando de nenhum dom específico ainda. Se você pegar as duas juntas, você vê que é uma complementação, tá bom? Então não há necessidade de ficar se esticando o assunto. E aqui no ponto 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios arquitetos, os ministros sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele, ou seja, o fundamento é Cristo, mas cada pessoa que tem recebido dele o dom, ou a palavra, a habilidade, tem que ter sabedoria para edificar sobre esse fundamento, para não fazer aquilo que não convém e que gera escândalo para o corpo de Cristo. E o 3, despenseiros dos dons. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. O que é importante ressaltar nesse trecho aqui, dispenseiro dos dons? Que cada pessoa que recebe um dom de Deus, ela tem que se colocar no seu próprio lugar, ou seja, ou nas próprias delimitações do dom que ela recebeu do Senhor, e exercer ali. Se o dom é de ensino, ensina. Se é administrar, administre. Se é cuidar de pessoas, socorros, que faça socorro. Agora, por exemplo, é comum você ver as pessoas colocarem, por exemplo, em um cargo de liderança, ou colocar como alguém que guia os outros, aqueles que têm dons mais visíveis e de efeito extraordinário, como se aquela pessoa também soubesse de maneira profunda questões de administrar, por exemplo, de liderança. E às vezes a pessoa não sabe nada sobre liderança e nem tem um chamado, por exemplo, para ser pastor. Aí a pessoa pega, porque ele fala em profecia, então vai ser agora consagrado também a pastor. Não tem uma coisa a ver com a outra. E as pessoas confundem por não conhecer. Então, os dons são concedidos para a pessoa exercê-lo dentro das delimitações do seu próprio dom e não invadir o campo do outro, né? Ou aceitar uma atribuição da qual não tem competência só porque você tem um dom. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma aqui para ajudar no direcionamento do seu estudo, de maneira que ele se torne mais objetivo. A conclusão diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na Terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então essa conclusão, ela fecha a questão de que nós não devemos utilizar os dons espirituais para o nosso proveito próprio. E muita gente faz isso, principalmente na geração em que nós vivemos. Os dons são do Espírito e são dados para que a igreja seja edificada, para que nós estejamos equipados para ajudar o mundo, socorrendo as pessoas que precisam de Cristo. Então, espero ter ajudado
de alguma forma você no seu estudo. Desejo uma excelente aula a você. Se Deus quiser, nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!